Fala concurseiro, fala concurseiro. Sou Gabriel Santos, passando para dar início a uma lei importantíssima para a sua prova, que é a 11343 de 2006, a nossa tão famosa, tão conhecida Lei de Drogas. O que é que a gente vai trabalhar em cima da nossa Lei de Drogas? Primeiro, a gente tem que trabalhar em cima dos aspectos introdutórios desta lei, tá? Eu não posso chegar aqui e conversar com vocês basicamente sobre os crimes, o que é tráfico, a questão voltada para o uso, né, para o consumo pessoal. Eu não posso chegar aqui e falar basicamente das penas e dos crimes em espécie, não dá, tá? A gente tem que fazer uma introdução, pois essa introdução é importante para a sua prova. Pelo simples fato da Lei de Drogas também cair parte introdutória, também cair aspecto inicial, e se você não estiver preparado, você erra, tá? Então vamos lá. Para a gente já começar a falar da Lei de Droga, vamos trabalhar em cima daquilo que eu chamo de aspectos introdutórios, tá? Antes mesmo da gente ir para cima do texto legal, a gente tem que trabalhar em cima dos aspectos introdutórios. Aspectos introdutórios. Então vamos lá, prepara a mãozinha que você vai escrever, tá? Vamos lá. Aspectos introdutórios. Primeira coisa que eu tenho que saber. Antes dessa nossa lei de drogas de 2006, existiam outras leis de drogas, tá? Vamos lá. Por que que você vê, muitas das vezes, até mesmo as próprias questões chamarem a lei de drogas de nova lei de drogas? Mas, poxa, professor, se a nova lei de... por que nova lei de drogas se ela é do ano de 2006? Vamos ver isso daqui, ó. Quando eu falo em relação à lei de drogas, eu tinha duas leis de drogas anterior a essa, tá? Que é a lei de drogas do ano de 1976, certo? E uma lei de drogas do ano de 2002. A lei de drogas do ano de 76, ela vai estar relacionada a uma situação que trabalhava em cima da conduta. Trabalhava em cima da conduta, ou seja, dizia o que era considerado realmente crime, tá? Isso daqui, pessoal, não cai tanto em prova, mas eu tô falando a título de introdução mesmo para você entender o que eu tô querendo dizer, tá? Aqui tratava da conduta, o que era considerado crime em si, certo? Só que eu precisava de outra lei para falar, tipo assim, porra, eu sei que isso daqui é crime, eu sei que essa conduta que o agente praticou é crime, mas ele praticando essa conduta, sendo considerado crime, o que acontece com ele? Aí veio a lei de 2002, também lei de drogas, que trouxe os procedimentos. Trouxe as espécies procedimentais referentes à lei de drogas. Então tinha duas leis antigas, 76 e 2002. Uma tratava da conduta, a outra tratava dos procedimentos. O que foi que aconteceu? Acabou, né, revogando essas duas leis, tá? Expressamente revogaram as duas leis e nasceu a Lei 11.343 de 2006. Essa nova lei de drogas, pessoal, por isso que a banca chama assim, por isso que muitos doutrinadores chamam de nova lei de drogas, é porque existiam outras antigas a ela, tá? Por mais que seja 2006, é a nova lei de drogas em relação às outras leis. E trouxe algumas mudanças importantes, como por exemplo, nas leis antigas não tinha a situação do SISNAD, que a gente vai ver demais aqui dentro, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, tá? Aqui nessa lei, permitia, nessas leis antigas aqui, ó, permitia a prisão do usuário. E vou além, tá? Nas antigas leis de droga, o usuário poderia ficar preso até 3 anos. Até 3 anos. Já na nova lei de drogas, não é permitido prisão para o usuário. Olha isso, ó. Não é permitido prisão para o usuário. Não é permitido prisão para o usuário. Beleza?
Então vamos lá, 11343 de 2006, e eu tenho que saber que nessa lei não é permitido prisão para o usuário. Não houve descriminalização do artigo 28, houve despenalização. Professor, o que é isso? Vai entender quando eu chegar um pouquinho mais na frente. Mas guarde isso daqui. A nova lei de drogas, a 11343 de 2006, não admite prisão pro usuário. Beleza? Tranquilo? Guarde essas informações, pois são informações importantíssimas para a sua prova. Aí a gente chega no artigo 1º da nossa lei de drogas. Vem comigo, ó. Quando a gente trabalha em cima desse artigo, do artigo 1º, ele vai trazer um nomezinho que a banca basicamente pode chamar de CISNAD. Professor, o que quer dizer esse CISNAD? É basicamente o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas. Vamos lá. Quando eu falo em relação ao CISNAD, a esse Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, a gente tem que entender o teor do artigo 1º da lei. Olha o que é que diz o artigo 1º, olha aí, ó. Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Olha aqui, ó, o CISNAD. E prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes. Professor, nunca que eu vou conseguir entender isso daí. É só você decorar. Pensou no artigo 1º? Eu lembro que o foco é na prevenção. Ou seja, ele quer que a pessoa pare de usar. Professor, como assim pare de usar? Olha como vai ficar fácil. Prescreve medidas para prevenção, atenção, reinserção social de dependentes e também usuários. E tá aqui também, pessoal, para prevenir e fazer a repressão, olha isso, ó, repressão do tráfico ilícito de entorpecentes. Anota, ó, repressão do tráfico ilícito de entorpecentes. Assim como a chamada produção não autorizada de droga. Produção não autorizada. Produção não autorizada. Beleza? Tranquilo? Então é isso que tem o teor do meu artigo 1º. Olha como fica mais fácil de você interpretar, de você entender essa situação. Vamos lá, de novo. Vamos recapitular isso daqui. O que é que eu quero que você guarde? Que essa lei de drogas ela vai instituir o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, conhecido como CISNAD. Aí o que é que eu pedi para você guardar? Que essa lei ia prescrever medidas para prevenção, atenção, reinserção social de dependentes e usuários, assim como a repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes e a produção não autorizada de drogas. Olha como vai ficar mais fácil você entender isso daqui, ó. É só você decorar o bizu. Pare de usar. Professor, como assim pare de usar? O P de prevenção, o A de atenção, o R é de reinserção social, o D de dependentes e o usar é voltado para os usuários, que a gente vai entender quando chegar lá no artigo 28. Tá vendo como fica simples? Agora vamos voltar aqui para o nosso artigo 1º para você ver como que é trabalhado isso daí no texto legal. Vamos de novo aqui para o nosso artigo 1º, ó. Deixa eu apagar aqui para você entender como que funciona isso daqui, ó. Vamos lá. Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Olha aqui, ó, CISNAD. Prescreve medidas, olha aqui, ó. Pare. Olha isso, pare de usar.
Professor, como assim pare de usar? Aqui é voltado para a prevenção, é voltado para o uso indevido, atenção, reinserção social, usuários e dependentes de droga. O que é que estabelece também? Ó? Olha aqui, ó. Estabelece normas para a repressão, a produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, assim como define crimes. Olha que top, olha que foda isso daqui. Repressão não autorizada ao tráfico ilícito de drogas. Repressão não autorizadas à produção. Olha o nãozinho aqui, ó. Repressão não autorizada. Professor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Imagine a seguinte situação. Você tá doido para ir no futebolzinho no final de semana e tal, né? Tá louco para ir no futebolzinho, mas só que todo mundo é assim, tá? Você não vai se você não pedir a permissão. Permissão para quê, professor? Para a mulher, óbvio, né? Imagine que a lei de drogas é a mulher da relação. Vou dizer o porquê. Quem é que manda na relação? Na minha, eu posso ser general. Posso ser, no caso, né, eu posso ser coronel, minha mulher vai ser general sempre, tá? Ela que manda. Então, imagine que a lei de drogas é a mulher que manda na relação. Sabe por quê? Se ela deixar, você faz. Se ela não deixar, parceiro, você pode até fazer, mas vai gerar consequência, não vai? Então imagine a seguinte situação. Repressão não autorizada de drogas. Olha aqui, joga para cá. Repressão não autorizada, no caso a produção não autorizada de drogas. É não autorizada. Se a lei de drogas permitir essa produção, não tem o que discutir, não vai gerar crime, não vai gerar nada. Deu para entender? Então, existem situações, professor, que a pessoa pode prescrever, vender, expor, trocar, a questão voltada para drogas, produzir, matéria-prima. Tem situações? Sim. Mas eu preciso de quê? De uma licença prévia. Já já a gente fala mais sobre isso, quando a gente chegar na parte voltada para os crimes. Beleza? Tranquilo? Mas guarde essas informações, pois as informações do artigo 1º são importantíssimas. Aí vem outra situação. Olha isso, ó. Vamos lá, vamos lá. Vou apagar aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. E já adianto para você, tá? A lei de drogas tem muita informação. Se você piscar, você perde. Beleza? Preste atenção, ó. Olha a outra situação que eu tenho que trazer para vocês. Você vê aí o termo drogas. Obviamente, é o objeto de estudo dessa lei, tá? Drogas. Mas o que é interessante a gente saber? O texto de lei que trata da 11343 de 2006, ele não vai dizer quais são os tipos de droga que tem dentro ou o que é considerado droga de acordo com a nossa lei. Ele não diz. A 11343 basicamente define o que é drogas. Quer ver? O que é que o texto legal fala em relação a drogas? Ela diz o seguinte: drogas é toda e qualquer substância, olha isso, ó, é toda e qualquer substância, todo e qualquer produto que gere dependência, dependência química, física, psíquica, olha isso, ó, física, psíquica. Então vamos lá. Quando eu falo em relação à lei de drogas, eu sei que é toda e qualquer substância ou produto que gere dependência química, física ou psíquica. Professor, mas o que é considerado droga? Vamos lá. Aqui, para ser considerado droga de acordo com a 11343, tem que ser droga ilícita. É aquela repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes. Álcool é droga? É. Álcool é uma substância que gera uma dependência física e psíquica. Show! Mas é proibido de acordo com a lei de drogas? Não. Professor, e como é que eu vou saber? Aí é que tá. Se a banca vier dizendo que a lei de drogas é uma norma penal em branco, norma penal em branco, pode dizer que está correto. Se a banca vier falando que a lei de drogas é uma norma penal em branco, pode dizer que está correto. Professor, como assim norma penal em branco? É porque necessita de complemento. Essa norma necessita de um complemento.
Professor, como assim necessita de um complemento? Simples. Eu sei o que é droga, eu sei o que é considerado droga para a nossa lei? Não, a lei de drogas não diz isso, então ela precisa de um complemento. Então, onde é, professor, que eu vou ver isso daqui? Em uma lista atualizada do Poder Executivo. Mais precisamente, essa lista dizendo o que é considerado droga ilícita, o que não é considerado droga ilícita, é uma lista da Anvisa. É uma lista da Anvisa. Deu para entender isso daqui, pessoal? Deu para você compreender o porquê que é considerado uma norma penal em branco? Guardou a informação? Isso daqui cai em prova, tá? Isso daqui cai em prova, então muito cuidado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos ver aqui o teor do texto legal relacionado ao parágrafo único. Olha isso, ó. O que é que diz o nosso parágrafo único? Para fins desta lei, consideram-se como drogas. Olha aqui, ó. Coloquei no quadro. Substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Professor, onde que está essa lista? Onde que eu consigo encontrar isso? Em lista atualizada da Anvisa. Beleza? Em lista atualizada da Anvisa. Show? Olha o artigo 2º aí. Ficam proibidas em todo o território nacional, as drogas, bem como plantio, cultura, colheita, exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal. Lembra do que eu falei para você? A lei de drogas, ela manda na relação. Se ela permitir, você pode fazer. Se ela autorizar, você pode fazer. Se ela não permitir, você pode até fazer, mas vai gerar o quê? Consequências. Guarde essas informações. Então vamos lá. É proibido em todo o território nacional as drogas. Deixa eu apagar aqui. Professor, o senhor está apagando muito rápido. Camarão que dorme a onda leva, né? Mas vamos lá. Não consigo copiar? Volta um pouquinho o vídeo e também o seu material está completinho aí, tá? Mas eu tenho que mostrar para vocês como que as bancas cobram isso daqui. Vamos lá. Quando eu falo em relação às drogas, eu sei que fica proibido, proibido em todo o território nacional. Olha isso, ó. É proibido em todo território nacional as drogas. É proibido em todo o território nacional as drogas. Bem como, vou colocar aqui de uma forma bem geral, assim como é proibido, a questão voltada para o plantio, certo? Plantio que vai fazer com que a pessoa crie drogas, substâncias extraídas para se criar as drogas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Salvo aquelas que tenham autorização. Aí aqui eu vou trazer um exemplo que cai bastante em prova, que é relacionado às situações de plantas autorizadas pela Convenção de Viena. A Convenção de Viena é do ano de 1971. Professor, por que o senhor está colocando essa data para mim? Porque já caiu em questão. Tá de sacanagem, professor. Eu tenho que decorar tempo, eu tenho que decorar data, ano. Aqui tem. Sabe por quê? Porque é data histórica. E o que a banca faz? Copia e cola o texto legal e troca o ano da convenção. Convenção de Viena, do ano de 1971. Aí eu tenho duas hipóteses de autorização. Duas hipóteses. Eu sei que droga é proibido, só que eu tenho exceção. Eu tenho duas exceções. Primeira e segunda exceção. Primeira exceção. Vai ser permitido se tiver autorização legal. Tendo a autorização
legal vai ser permitido drogas, plantio, cultivo, extração, beleza? Assim como aquelas plantas voltadas para rituais religiosos. Professor, onde que eu acho isso? Lá no artigo 2º do seu texto legal, da 11343, assim como vai estar de acordo com a Convenção de Viena do ano de 1971. Vamos recapitular? Bora lá. Em regra, aqui eu estou falando da regra. Olha aqui, ó. Aqui é a regra. O que é a regra? Em regra, é proibido em todo o território nacional o plantio, cultivo, extração de tudo aquilo que possa se referir a drogas. Só que eu tenho que respeitar a Convenção de Viena do ano de 1971, que vai trazer duas exceções. Eu posso cultivar, plantar, extrair, se eu tiver autorização legal, ou aquelas plantas usadas exclusivamente para rituais religiosos. Olha as duas exceções aí aparecendo, pessoal. Tá dando para entender isso aqui? Professor, onde é que eu encontro isso? Artigo 2º do texto legal. Artigo 2º da 11343 de 2006. Outra informação importantíssima que você não pode ir para a sua prova sem saber. Beleza, pessoal? Tranquilo? Guarde essas informações, pois são informações muito importantes para a sua prova. Beleza? Para finalizar, olha aqui o parágrafo único. O que é que diz o parágrafo único? Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais, olha isso, ó, autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput. Professor, que caput? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É esse, o caput do artigo 2º. Exclusivamente para fins medicinais, científicos em local e prazo pré-determinados, mediante fiscalização respeitadas as ressalvas supramencionadas. Cuidado, porque a banca vai pegar esse termo União e vai trocar por entes federativos. Entes federativos. Professor, por que o senhor está dizendo que ela vai pegar e vai trocar por entes federativos? Simples, porque isso já aconteceu, tá? Já aconteceu, já trouxeram as situações e eu não quero que você perca nenhuma informação referente a isso, tá? Se a banca trouxer entes federativos, deixa a questão o quê? Errada. Quem vai ser responsável por essa autorização aqui vai ser a União. Por que, professor, que entes federativos fica errado, já que a União é um ente federativo? A União é um ente federativo, só que eu tenho também município, estado e eu tenho o DF. Então eu não posso generalizar. É somente a União que pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita desses vegetais que o caput está dizendo aqui, tá? No caso, o caput do artigo 2º. Tá vendo a quantidade de informações que a gente tem só em 2 artigos da nossa lei de drogas? A parte voltada para os aspectos introdutórios, a parte voltada para esse artigo 1º e esse artigo 2º, tá vendo a quantidade de informações? É isso que eu quero que você saiba. Quando você começar a ler os aspectos introdutórios, a maioria das vezes, vou estudar a lei de drogas hoje, o que é que tu vai fazer? Tu vai ler os crimes. Só que isso daqui, pessoal, artigo 1º e 2º, essa parte desses aspectos introdutórios, caem também. E quando cai, você acaba perdendo informação, porque você passa por cima dessa informação, tá? Cuidado em relação a isso, muito cuidado, tá? Porque isso pode sim fazer com que você perca um ponto. E um ponto na sua prova, ou vai te deixar lá embaixo, ou um ponto ganho vai te colocar lá em cima, se você acertar uma questão que todo mundo errou. E essas informações que eu dei aqui são importantíssimas para você, beleza? Então não para, não desista nunca. Vejo você no próximo bloco. Valeu, tchau, tchau.